Você que está sentado aqui, ponha-se de pé, pegue sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Se você não achou, diga misericórdia. Vamos lá, vamos ter misericórdia dessa galera aí. Ajuda quem está aí do lado, diz assim, ó, é aqui, é ali, né? Alguns teólogos dizem que Paulo escreveu de 12 a 14 livros do Novo Testamento. E há uma discussão, livro de Hebreus e etc., se foi, se não foi. O fato é que esse livro de 2 Timóteo foi escrito por ele, que é uma epístola, é uma carta. Foi uma carta como essa que você, há muitos anos atrás, antes do advento chamado celular, você enviava para alguém. Eu quero ler e meditar nisso. Quando você tomar assento, nem feche a Bíblia, porque a gente vai, hoje no dia da Bíblia, fazer muito uso dela. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu quero ler o verso de número 8, diz assim: Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tome assento e diga amém. Eu quero nessa noite falar de um amor diferente. Pode sentar. Na Bíblia, Jorginho, existem de 5 a 7 tipos de amor. Há muita discussão, porque o grego ele é muito confuso quando se fala de amor, e o hebraico é mais confuso ainda. Sabe, a palavra amor para a gente tem um único significado, mas no grego e no hebraico ele tem uma multiplicidade de significados. E aí existe aquele amor-paixão, aquele amor de um pai para um filho, aquele amor de amigo. Existe o amor, que é o amor de você para Deus, de Deus para você. Existe uma infinidade de amores. Eu quero falar de um amor diferente. Esse é o tema desta pregação, um amor diferente. Um amor que a gente tem que ter. E ele é meio diferente. Ele é um pouco diferente dos amores que a gente tem. Essa epístola é uma epístola paulina que foi escrita e direcionada a alguém. No Novo Testamento, ela é a 16ª epístola, ou o 16º livro no Novo Testamento. Mas, cronologicamente falando, foi o último livro escrito por Paulo. A última vez que Paulo teve acesso a uma pena e a um papiro, o papel da época, ele escreveu esta carta. E, curiosamente, a sua última carta não foi para a igreja. Paulo só escreve a Tito como uma carta direcionada e a Timóteo como uma carta direcionada. As suas demais cartas ele direciona às igrejas. Então, quando ele escreve às igrejas de Colossos, ele diz aos colossenses. Quando ele escreveu à igreja de Filipos, ele chamou de carta aos filipenses.
Quando ele escreveu à igreja de Éfeso, ele escreveu aos efesianos, e assim aos romanos, e assim sucessivamente. Mas quando ele estava perto de ter, provavelmente, a sua cabeça degolada pelo Império Romano, e havia sido preso por causa deste evangelho que nós estamos pregando nesta noite, quando ele preso estava, e recebeu a notícia de que ele seria assassinado, porque não negaria este evangelho, e não se renderia às divindades romanas, ele então pede que alguém traga papel e pena, para ele escrever a sua última carta. Então, se ele está escrevendo a sua última carta, acredite no que eu vou dizer. Se alguém dissesse para mim, pastor Juarez Júnior, o senhor tem suas últimas palavras, eu teria que medir muito bem o que eu falaria e a quem eu me direcionaria. Primeiro, o que eu iria falar tinha que ser muito importante. Segundo, para quem eu iria falar tinha que ser mais importante ainda. Então essa carta, para aqueles que são estudantes paulinos, são estudantes da vida do apóstolo Paulo, do célebre apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo. Quando estudamos sobre a vida deste camarada, a gente precisa parar para ler esse livro, que é uma carta, que é uma epístola, e entender o teor desta carta. O porquê que ele, no seu último momento, decide, ao invés de escrever à igreja, porque talvez, Edivone, se fosse o pastor Juarez Júnior, ele talvez pensasse assim: eu vou escrever para a igreja ADVC minhas últimas palavras. Vou fazer aqui uma carta para que o pastor Fábio leia a igreja ADVC. Ele reúne a igreja e em meu nome eu falarei, através daquela carta, representado pelo Fábio, a minha igreja, enquanto pastor dela. Paulo não faz isso, sendo ele o maior fundador de igrejas de todos os tempos. Paulo não pensou nas igrejas no seu último momento. E no seu último momento ele para dialogar, aconselhar e elogiar uma pessoa que foi seu filho na fé e que não poderia ter sido aceito pelos judeus, e para ser aceito teve que caminhar com Paulo, teve que ser circuncidado por Paulo, tiveram que passar por todos os ritos judaizantes, porque Paulo pega Timóteo, agora jovem, e diz: caminha comigo. E ele passa por várias cidades fundando igrejas com Timóteo. E ao chegar em Éfeso, também o lugar onde Paulo inicia a pregação deste evangelho, ele deixa como líder desta igreja o pastor mais jovem da Bíblia. Dos pastores que existiam naquela época, ninguém era mais jovem do que Timóteo. E curiosamente, aquela última sua carta, o seu último suspiro, foi a um jovem pastor. E na sua última parte do texto da sua carta, ele fala uma coisa curiosa. Ele estava prestes a ser assassinado, preso no ano 67 depois de Cristo, por causa deste evangelho, porque decidiu não negar a Cristo. E a história nos mostra que ele, nessa carta, ainda com esperança de que ela alcançasse o seu destino, ele escreve ao seu pupilo e discípulo na fé, Timóteo. E quando ele escreve a Timóteo, ele fala umas coisas no capítulo 4 que são muito curiosas. Eu poderia meditar com você nas quartas-feiras só nesse livro, e nós passaríamos o ano de 2023 inteiro
lendo só 2 Timóteo e sem sair dele, de tanta coisa que tem nesse pequeno livro de 4 capítulos. Mas eu quero me deter no que diz o versículo de número 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Você sabe o que Paulo está falando a Timóteo? Paulo está falando que existe uma coroa, e ele faz uma analogia falando de coroa, que naquela época, para onde ele iria daqui, era para sentença de morte. Ele estava indo para o seu Calvário, quando ele abre a boca para dizer a Timóteo, através dessa carta, que a sua sentença resultaria em uma coroa. Paulo escreve a Timóteo nos seus últimos momentos de vida, e ao invés dele lamentar a triste situação que ele está vivendo, ao invés dele dizer, eu estou aqui preso, sofrendo, comendo às vezes uma vez por dia, eu estou aqui preso, sofrendo, prestes a ser assassinado por causa deste evangelho, eu estou aqui em condições subhumanas, ao invés dele reclamar, dele relatar nessa carta o seu sofrimento, ele relata para o seu pupilo a sua fonte de esperança e de fé, e ele encerra esse texto falando ao seu pupilo Timóteo que o que lhe aguardava, ao passo que Timóteo, ao ler a carta, desde o versículo 1 e do capítulo 1, tentando ler o que o seu amado mestre dizia a ele, nas suas últimas palavras, provavelmente sendo como eu, esperaria ele chegar em um dado momento, nas últimas partes, e dizer assim, agora eu vou sofrer e vou morrer por causa deste evangelho, mas ao invés dele falar da sua futura e tão esperada e próxima morte, ele abre a sua boca, escreve no papel essas palavras e diz, olha, o que está me aguardando no porvir não é a morte, o que está me aguardando não é o sofrimento, o que eu estou esperando que me alcance não é a dor, mas é uma coroa de justiça. E eu preciso entender que coroa é esta. Você sabe por que ele fala de coroa? Porque naquela época existiam jogos, e quando você ganhava um jogo, uma coroa era colocada sobre a tua cabeça, porque você era o campeão daqueles jogos. Os jogos, eles tinham uma multiplicidade de tarefas que você tinha que cumprir. E uma vez que você conseguisse cumprir todas elas, você seria coroado, colocado num lugar de honra. E por um dia você seria como se fosse o rei daquele local. Quando ele vai falar de coroa, ele não se refere à coroa como sendo algo brilhante, maravilhoso, mas ele faz referência a uma coroa diferente. Ele fala de uma coroa de justiça, e que seria dado pelo justo juiz chamado Jesus Cristo. Quando ele fala dessa coroa de justiça, eu preciso tentar entender que justiça é essa. Sabe por quê, Divone? Porque nós vivemos hoje em um momento da época da humanidade, ou dessa geração, aonde o tempo todo nos sentimos injustiçados. Somos injustiçados porque passamos por coisas que às vezes parece que não plantamos. Somos injustiçados porque somos julgados o tempo todo pelas nossas ações e pela nossa falta de ação. O tempo todo nós somos injustiçados na justiça deste país. Nós somos injustiçados pela polícia deste país. Nós somos injustiçados no nosso meio evangélico, quando uns julgam aos outros e apedrejam uns aos outros. Há uma injustiça instaurada, não só nessa nação, mas neste mundo que é injusto. E Paulo entende que, a despeito de toda a injustiça que ele estava sofrendo, porque ele estava preso, não
não porque havia cometido um crime. Ele estava preso porque amava Jesus. Ele não estava preso porque tinha matado alguém, mas porque tinha salvado a vida de muitas pessoas. Ele estava injustiçado dentro de uma prisão, e não merecendo passar por aquilo, ele diz: mas o que me aguarda não é a injustiça, Timóteo. Porque Timóteo, talvez lendo e olhando para o resultado da vida de Paulo, e vendo Paulo sendo levado à prisão, vendo Paulo sendo apedrejado, vendo Paulo sendo sentenciado à morte, e ele provavelmente diz assim: é injusto o que estão fazendo com Paulo. E Paulo, parece que adivinhando os pensamentos de Timóteo, abre a boca e diz: você não entende que o que me aguarda é uma coroa de justiça. E quando ele diz isso, ele está dizendo: o meu Deus não dorme, o meu Deus não me deixa sozinho, o meu Deus não deixa de ver, o meu Deus não me deixa sozinho no que eu passarei. E eu, quando passar para a eternidade, encontrarei com a justiça divina. E sabe o que ele fala? Olhe para a Bíblia, por favor. Capítulo 4, versículo 6. Ele chora e diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe o que é ser derramado como libação? É sacrificado, é torando o teu sangue, é alguém arrancando de você o teu sangue, você vivo. Ele está dizendo: quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Olha um cara que tem consciência, Marcos. Olha um cara que olha para si e diz assim: eu sei que eu estou perto de morrer, eu sei que está chegando a minha hora, eu sei que vou morrer e está cedo, e eu preciso te escrever que eu tenho consciência de que a morte me espera. Mas ele diz no versículo 7: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Sabe o que nós estamos vivendo? Uma época de crentes mimados, de pessoas mimadas, uma geração mimada desde a infância. Uma gurizada que manda em nós, que bota dedo na cara dos pais, que se você não fizer o gostinho deles, eles fazem birra. Vivemos numa geração que dentro da igreja não é diferente de dentro das nossas casas. Pessoas mimadas, que se você não agradar o ego delas, se você não encher e massagear o coração delas, elas procuram outra igreja, porque há pastores, palhaços, para encher o ego das pessoas. Mas Paulo, quando ele olha para o Evangelho, ele não vê o Evangelho como um lugar aonde você se acomoda, aonde você fica em paz. Ele não olha esse lugar chamado Evangelho como um lugar de descanso. Ele olha para o Evangelho dizendo assim: eu combati o bom combate. Ele olha para o Evangelho e diz assim: tudo que eu tenho passado nesta vida, por amor a Cristo, é o meu combate. É a minha luta, não é a luta dele, não é a luta dela, é a minha luta. E eu preciso, neste combate, guardar a minha fé. E nesse combate, ele tem um fim. E neste fim, eu preciso poder bater no peito e dizer assim: eu acabei a minha carreira. Eu cheguei lá, eu conquistei, eu alcancei a coroa de justiça que vem de Deus, aleluia. E essa coroa, ela não é para todos, porque nem todos alcançarão ela. Porque muitas pessoas vivem do jeito que elas querem viver. E Deus que se adapte à vida delas. Deus que se ajuste ao modo dela viver. Problema se Deus não quer. Se não for do meu jeito, não é. Paulo entendia que a carreira dele não era fazer a sua vontade, mas era fazer a vontade daquele que o chamou, aleluia. Eu quero que você olhe para mim. Você vai morrer. Um dia você vai morrer. E quando chegar este dia, quando você estiver perto de fechar os olhos,
você vai conseguir dizer assim: eu combati o bom combate. Pastor, o que é combater o bom combate? É entender a vontade de Deus para a minha vida e acatá-la. É dizer: Deus, tu me queres aqui, aqui eu ficarei. Não, tu não me queres aqui, tu me queres ali, ali eu ficarei. Não é dizer para Deus: Deus, eu não estou em condições agora. Deus, eu estou sem tempo. Deus, olha, eu estou passando uma fase difícil. Deus, olha, a qualquer momento eu volto para o centro da tua vontade. Senhor, eu sei que eu tenho talento. E tem pessoas que estão sentadas aqui me ouvindo ou me assistindo, que são cheias de talentos, são cheias de oportunidades de combater o bom combate. E tem pego esse combate, botado debaixo do tapete, fingindo que não está vendo, para parecer que está tudo limpo. Mas Deus fica olhando e dizendo assim: eu te quero no combate. Eu te quero acatando a esta carreira que eu te propus. E esta carreira, a carreira de Deus, você pode ter certeza, te levará a uma coroa de justiça que o céu e a eternidade te aguarda. É curioso, porque ele diz no versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz. E isso é fantástico, porque bastava ele dizer assim: é o Senhor Jesus. Eu já sabia que ele era ele, o grande juiz. Mas ele fala de um justo juiz. Olhe para mim, tem alguém além de mim aqui que é formado em direito ou está fazendo direito? Só para eu saber, tem ali uma. Deixa eu falar um negócio aqui para quem entende. Cara, quando a gente está fazendo faculdade, Fábio fez faculdade comigo também, não foi, Fábio? Foi direito que a gente fez juntos? E quando a gente fez direito, eu lembro que o nosso sonho, eu acredito que o do Fábio também, era ser o cara do direito. Conhecer aquilo que é certo e fazer o que é certo. Eu lembro que no meu 7º período, eu muito empolgado fui estagiar em uma vara daqui de São Luís. E por questões, para eu não ser preso antes do meu tempo, não vou citar a vara. Que agora não pode se falar nada porque você é preso. Essa justiça é tão justa que te prende se você abrir a boca. Mas eu, no 7º período, vivenciei isso. Fui para uma vara criminal, e fui estagiar nesta vara. Quando eu estava estagiando, eu cheguei empolgado, porque eu disse para aqueles que estavam ali: o meu sonho é ser um promotor de justiça, no mínimo, ou um juiz. E eu quero trabalhar na área criminal, porque o nego vai pegar em fio pelado comigo. Essa galera bandida vai entrar errado comigo. Mas eu comecei a perceber que as negociatas aconteciam ali, que as propinas rolavam ali. E aquilo me desanimou de uma tal forma que no 7º período, antes de fechar o ano, eu larguei a faculdade. Eu não quero saber disso não. Para eu ser assim, eu quero ser um justo juiz. Porque o conceito que eu tenho de quem é juiz é que ele é justo. Eu saí, minha mãe ficou muito triste, porque ela era advogada. Uns 2 anos depois, me pilhando, meu filho, vai, termina. Eu disse: mãe, eu vou terminar por causa da senhora. Voltei para a faculdade, uns 2 anos depois terminei, só para pegar o diploma, colocar junto com os outros que eu já tenho. Disse assim: não me serve de nada. Paulo fala de um juiz, e que se ele, pelo simples fato santo de falar assim, juiz, já me remeteria a uma justiça, e a justiça me remeteria a algo que é correto. Mas ele faz questão de dizer: este juiz, que me dará uma coroa de justiça, este é justo, aleluia. Ele faz questão de dizer que Cristo Jesus, quando chegasse diante dele, para apresentar a ele a eternidade, ele agiria como um verdadeiro juiz e justo. Então sabe quando você passa a sua luta, a sua dor, que parece que você está sendo injustiçado, que parece que estão batendo mais do que você consegue? Entenda e saiba, Deus, ele é justo, e você não está passando nada que você não tenha capacidade de passar. Então quando você ficar com aquele mimimi: ai, minha vida, não aguento mais. Aí você lembra assim: ele é justo, aleluia, diga aleluia. Ele é justo, ele é justo. Ele não deixa você passar por aquilo que você não é capaz de passar. E aí ele diz uma coisa curiosa, e a gente vai começar a dar uma navegadazinha rapidinho na Bíblia. Porque ele diz assim:
Desde agora a coroa da justiça está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, olha que massa. Não é só para ele. Tem mais gente que vai receber. Quem vai receber essa coroa? Quem crê nesse negócio aí? Cara, eu creio nessa parada. Eu que espero ter uma coroa massa, inclusive. Eu tenho a maior vontade de chegar lá. Eu quero me dar, Senhor. Bota aí. Cheio das alegrias. Eu quero a da justiça. Porque muitas vezes eu tive que orar e dizer: Deus, o que está acontecendo? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Podia acontecer com o Marcos, porque é comigo, Senhor. Podia ser com o Hilton, mas logo comigo. Né, Fábio? A gente às vezes pensa assim, era mais antes com um vizinho do que comigo, mas não é. A coroa, para ser alcançada, eu preciso combater o bom combate. Quantos não desistiram deste combate, que estão sentados aqui me olhando? Quantos não olharam para os seus ditames e as suas lutas e preferiram sair da guerra? Na justificativa de que porque agora eu tenho uma família, agora eu tenho um filho, agora eu tenho um emprego, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo outro. Agora eu estou fazendo faculdade, agora eu estou namorando, agora eu me casei. E nós vamos trocando os nossos combates pelas coisas que são humanas. E não entendemos. Não, agora eu tenho uma profissão que está tomando muito do meu tempo. O senhor não entende isso, pastor. Se o senhor me entendesse, eu não preciso te entender. E desculpe a minha arrogância. Eu nem quero. Nem me interessa. Eu quero saber o que você vai dizer para este Deus. Porque Ele não vai te entender. Porque Ele vai dizer que em meio a tudo isso, Paulo, este homem chamado Paulo, ele tinha que trabalhar, ele tinha que cozinhar, ele teve em algum momento esposa, mas ficou sem esposa, então ele teve que se virar, mas ele arrumava tempo para trabalhar, ele arrumava tempo para pregar, ele arrumava tempo para viver, e ele ainda fazia discípulos. Então se Paulo, humano como ele era, conseguiu, eu não vou poder chegar para Deus e assim: Deus, eu não tive capacidade, Deus, estava muito difícil, Senhor, tu não tem ideia do peso que eu carreguei. E ele vai olhar para a gente e dizer assim: você é que não tem ideia do peso que meu filho Jesus carregou para que você pudesse ser salvo. E neste dia, ele fala aqui, que há uma coroa que será dada não somente a ele, mas a todos. E aí vem a parada massa, ele diz assim: a todos que amarem a sua vinda. Ará, nem se fala mais da vinda de Jesus. Pegue as pregações da internet. O que você vai ver é: Deus te chamou para ser crente, o Senhor te chamou para ser um valente guerreiro. Eis que eu te digo, você nasceu para brilhar. Há um tesouro que eu estou visualizando agora na situação. Eu vejo um bolho de chaves, vendo o anjo chegando para você. É o que a gente vê. Bobagens, tolices, idiotices, nada que acrescenta na sua fé, mas o seu ego, ele super inflama. A gente se sente o máximo quando a gente parece que Deus está parando o tempo dele lá, que ele não tem o que fazer, para falar para mim que vai me dar o molho de chaves. E Deus, tão desocupado como é, resolve então dizer assim: eu te vejo sendo um grande empresário, o Senhor está me dizendo que tu vai ter uma frota de carros, o Senhor está me dizendo isso, mas oferte aqui nesse negócio, entrega aqui a sua, aqui que está a bênção. E você vai engolindo indigestamente aquilo, por não entender o quão mal aquilo está te fazendo. Mas é bonito, é legal, Sandro, a gente se sente bem, porque Deus, abre aspas e fecha aspas, está falando comigo. Paulo está falando que esta coroa é para aqueles que amarem a vinda de Cristo. E deixa-me dizer uma coisa: quando a Bíblia fala sobre amar a vinda de Cristo, eu preciso saber que vinda é essa. Porque algumas pessoas que estão aqui sentadas nem sabem para que Jesus está voltando e nem que ele vai voltar. Abra, por favor, no livro de Mateus, capítulo 24, por gentileza. Mateus, capítulo de número 24, por favor, abra aí. Não custa nada. Vamos lá. E hoje eu estou com time, meu irmão. Tudo que eu queria hoje era que o negócio começasse cedo. É massa quem me visita diz assim: esse cara é louco. Mas é um louco por Jesus, que quer te levar também para o mesmo céu que um dia eu morarei, em nome de Yeshua.
Aí eu lembrei de eu falando de Yeshua, e um moleque chegou assim: Yeshua é coisa de macumbeiro. Digo, Yeshua é mesmo. Yeshua Caveira, Yeshua Padilha, Yeshua, mas Yeshua é o nome de Jesus Cristo, lá no original, Yeshua HaMashiach. Vamos lá, Mateus capítulo 24, o versículo 3, diz assim: estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram os discípulos em particular e disseram: dize-nos quando nos acontecerão essas coisas, e qual é o sinal de quê, irmão, que está na sua Bíblia aí? Da tua... E do que mais? Do fim dos tempos. Olha para mim. Jesus fala: olha, um dia eu vou voltar de novo aqui. Vou voltar para levar para vocês comigo para morar na glória. É a tal da vinda de Jesus, do arrebatamento, da coisa de crente. Se você não é crente, fica estranho de você entender essa terminologia que a gente usa. Mas ela é uma terminologia bíblica. Arrebatamento existe. O que é arrebatamento? É um dia vai acontecer que Jesus vai voltar e num piscazinho de olho, segundo a Epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 15 e 51, fala lá que no piscazinho de olho, piscou o olho, Jesus vai te levar para a glória. E acredite, se você acha que isso não faz sentido, procure ler mais a Bíblia, que tem um monte de doidice na Bíblia que não faz sentido e que aconteceu. Era cego que via, era paralítico que andava, era mudo que falava. As doidices mais impossíveis que você pode imaginar, de até andar nas águas, aconteceu na Bíblia. Então a vinda de Jesus, isso é certo, vai acontecer. E os discípulos queriam saber quando. Então Jesus pergunta para ele, os discípulos perguntam a Jesus: quando vai ser o sinal? Quando é que tu voltarás? Jesus: escuta aí que eu vou te dizer o que vai acontecer quando eu estiver perto de voltar. E olha que doidice, olha o que ele fala. Ele diz assim: respondeu Jesus: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olhe para cá, só para você ter uma noção, dos anos 1930 até 2020, apareceu no mundo 18 Jesuses, tá? 18 Jesuses. De 1930 para cá, já apareceu 18 pessoas, até uma mulher, cara, muito doidíssimo isso. Até uma mulher disse: eu sou Jesus, no meio desse pacote. E tu sabe o que é pior? Não é o fato dela ser mulher e dizer que é Jesus, é ela ter seguidores. As pessoas seguiram. Um desses Jesus americano matou todos num ritual para que eles pudessem ir para o céu. Botou veneno, fez uma ceia e disse: tomem a ceia comigo. E um monte de gente morreu envenenado, papai, por seguir falsos Jesuses. Jesus fala ainda, olhando para esse texto: pois muitos enganarão a muitos. Versículo 6: vocês ouvirão de guerras e rumores de guerra. Olha para cá, filho. Há pelo menos 70 países no mundo em guerra neste exato minuto. E se você for na África, prepare-se para o caos, porque ali é caótico. E só para você ter ideia, neste último século passado, nós tivemos 2 grandes guerras que foram chamadas de guerras mundiais, que envolveram o mundo inteiro. Imagina que nos últimos 2000 anos, volta e meia aparecia uma guerra. E neste último século passado, houve 2 guerras que abrangeram todo mundo. E neste ano de 2022, há pelo menos 70 países em guerra. Aí quando você olha para isso, você vê Jesus falando uma coisa massa. Porque olha para o texto, o versículo 6 diz assim: ouvireis de guerra, de rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Meu patrão, esse negócio é estranho, cara. Jesus chega para mim num negócio e diz assim: ó, mas quando tiver acontecido, quando tudo isso estiver acontecendo, fica tranquilo, não te desespera, fica na paz, está tudo de bom, vai ficar pior agora. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Que legal, notícia ótima, né? Vamos lá, versículo 7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Oi, só 1/3 da população mundial vive abaixo
da linha de miséria. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa não consegue comer uma vez por dia, mas ela come uma vez a cada 2 dias. Viver abaixo da linha de miséria é comer se der, se aparecer. Gente, nunca houve tanta fome no mundo como há na nossa geração. A Copa do Mundo, graças a Deus acabou para nós. A Copa do Mundo, ela tirou um foco e tira o foco das verdades que estão diante dos nossos olhos quando a gente sai na rua. Eu contei de manhã na EBD que a minha filha, Ana Júlia, me contou, disse: papai, eu vivenciei uma situação muito difícil. Eu estou saindo com a mamãe de noite e tinha um velhinho abrindo o lixo da nossa casa na porta, pegando uma caixa de um sanduíche que o senhor comeu a metade e comendo o sanduíche estragado. E aquilo partiu o coração da minha filha, como partiu o meu quando eu ouvi. Esse é o mundo que a gente insiste em não ver. Um mundo onde a Bíblia está se cumprindo fidedignamente. E aí Jesus não para aí, ele fala de fomes em vários lugares, mas ele não diz só isso. Ele diz assim: haverá pestes, que no original são doenças. Meu irmão, a gente já veio de várias pandemias, o Covid foi só a mais famosa. Nos últimos 100 anos, o mundo nunca foi tão afligido por doenças, por pestilências, como está sendo. E Jesus foi falando: olha, quando essas paradas for acontecendo, abre o olho, porque eu estou perto de voltar. E ele não para aí, porque a coisa vai ficando melhor agora. Ele diz assim: haveria terremotos em vários lugares. São 100 terremotos por dia, registrados todos os dias, a nível de mundo. De escalas que vão de 2,5 a 9. De terremotos que têm 0 de gravidade a alto nível de gravidade. E nunca houve na humanidade, na nossa história, tanta incidência de terremotos. Terremotos, desde que o mundo existe. Mas a incidência deles, nunca houve tantas como há no último século. Eu tenho que parar para ver que doidice é essa. E ele vai e diz assim, o versículo 8: todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Notícia boa. Não há nada ruim que não possa ficar muito pior. Ele diz: olha, e o que está ruim vai ficar pior. E aí ele vai e diz assim: então vusão de... Olha que massa. Olha que fantástico, Vini. Para gente que está achando que a vida é tão difícil, olha o que nos aguarda aí, que legal. Ele diz assim: então vusão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E neste tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão mutuamente e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos... Quem consegue, além de mim, só para ver se a minha percepção que está muito aguçada, ou eu talvez esteja além do tempo, quem consegue perceber essas coisas nesses últimos anos? Levanta a mão só para eu saber aqui. Acho que a maioria absoluta das pessoas que estão aqui conseguiram perceber que o que Jesus fala que aconteceria na próxima sua vinda está acontecendo na nossa geração, filhão. Hoje uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu descobri que não posso ter filho. Foi, minha irmã. Eu fiquei triste por ela. Ela disse assim: o senhor está triste por quê, pastor? Por você que não pode ter filho. Disse: pastor, eu agradeci, foi a Deus. Meu marido vai ter que entender, e eu dei glória a Deus porque eu não posso ter filho. Eu digo: que isso, minha irmã? Como assim? Pastor, se os seus filhos já estão vendo o que nós, na nossa geração, nunca esperávamos ver na terra, eu imagino um filho meu, quando tiver na idade do seu. O mundo vai ficar muito pior do que está, irmãos.
Eu nem sei o que nos aguarda nesse governo que está chegando. Nem sei o que nos aguarda por aí. Mas uma coisa eu sei: a Bíblia não falha. Deixa eu lhe dar a única boa notícia que tem nesse texto inteiro. Só tem um versículo, um único verso nesse texto que é uma boa notícia. O resto é só notícia braba, fia. Se você é uma pessoa que tem ansiedade, depressão, transtorno, blé, 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 papapá, ô filho, começa a orar e dizer: Jesus, guarda a minha mente. Guarda a minha mente. Senhor, guarda a minha mente. Porque as coisas que estão ruins, elas vão piorar. E eu não estou aqui como aquele profeta Fábio do caos, que como um algoz anuncia a maldade. Eu estou dizendo que a Bíblia está se cumprindo e o resto dela vai se cumprir. E o que ela está dizendo é que Jesus está voltando. Louvado seja o nome de Jesus. Ela está anunciando para mim e para você: há uma esperança. E essa esperança está no versículo 13. Olhe para a sua Bíblia, que é massa, porque é uma notícia boa. Ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será. Aonde estão os que estão perseverando? Sabe por que eu falei sem entusiasmo nenhum? Porque a gente vive um tempo de empatia. Ou por que não dizer de apatia? A gente vive um tempo, Edivone, minha filha, que servir a Deus, como eu ouvi hoje de manhã na escola dominical, é um peso. Que para a igreja é um sacrifício. Que ter um chamado, pastor, não é um dom. É uma lástima. É uma carga. Que ser escolhido para fazer a diferença é a pior das notícias que alguém pode ter. Então, quando as igrejas fazem eleições e perguntam quem se candidata a cuidar das crianças, os talentosos escondem as mãos. Quem se candidata para trabalhar com os nossos jovens, eles até pegam o celular para poder se esconder, dizendo que estão respondendo uma mensagem urgente. Quem se candidata a cuidar das nossas mulheres, as irmãs que fingem serem de oração, nesta hora não estão mais orando. E cada uma bota o seu vestido na cabeça e se esconde. Eu não posso, pastor, porque eu estou estudando. Eu não posso, pastor, porque eu estou num problema no meu casamento. Eu não posso, pastor, porque eu estou numa luta que o senhor não tem ideia. Eu não posso, pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou passando. E eu vejo literalmente se cumprir a Bíblia. Por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar, aleluia. A esperança, Jorge. Sabe o que é perseverar, filho? Não é não sentir tristeza. Perseverar não é não passar por desânimo. Perseverar não é estar isento de dor. Perseverar não é simplesmente não pensar em desistir. Perseverar é, independente das circunstâncias, das dores, das frustrações, das tristezas, das dificuldades, das porradas que a vida me dá, mas eu permaneço nos pés dele, eu permaneço diante dele, eu permaneço dizendo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Ainda que talvez eu não me sinta preparado, ainda que talvez eu não me sinta em condições espirituais, mas eu quero fazer a tua vontade e perseverar até o fim. E Jesus disse: aquele que perseverar, aquele que insistir, aquele que continuará dizendo: Senhor, eu estou com o único pé que me sobra caminhando, porque o outro já ficou para trás. Eu estou com a única mão que me sobrou, porque a outra já foi arrancada. Eu estou olhando apenas com um olho, porque já me cegaram um. Mas eu estou aqui, aleluia. Mas eu mantenho-me aqui, aleluia. Mas eu me manterei diante de ti, aleluia. Entender isso nos faz compreender que, apesar de
a maioria absoluta desistir, haverá uma noiva imaculada, intocável, vislumbrante, que manter-se-á vestida de noiva, esperando o soar da trombeta que anunciará, aí vem o noivo, aleluia, e ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Esse dia está perto, este dia nós receberemos a coroa de justiça, esse dia você vai poder dizer: Senhor, valeu a pena, aleluia. Quem entende o que eu estou dizendo aqui nesta manhã? O capítulo de número 4 de 2 Timóteo, versículo 8 diz: desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos amarem a sua vinda. Evine, a galera nem espera mais essa vinda. A gente, como teólogo, estudante, a gente fica medindo isso para poder determinar o timer de Deus. E é curioso, porque a gente acha realmente que tem o Cronos na nossa mão e não na mão dele. Eu não vou nem falar do Kairos, eu estou falando do Cronos mesmo, nosso tempo humano. E a gente acha que pode meio que definir um Deus indefinível. Um Deus que você não consegue dimensionar o tamanho da sua grandeza. E acredite, eu digo e repito, no dia que nós chegarmos no céu, depois de vivermos pelo menos uns 5 bilhões de anos por lá, ainda não teremos arranhado a esquina que dá acesso à rua que me levará a 1000 quilômetros da distância de quem é Deus. Porque a grandeza do Deus que se ofertou naquela cruz por amor a mim e a você é tamanha, e o Deus que nos espera para nos dar esta coroa de justiça é tamanho, que Ele é digno de você dizer: Senhor, eu me rendo a Ti, aleluia. A minha vida eu a dou nas Tuas mãos, a minha vida eu a entrego nas Tuas mãos, porque nas mãos dEle, você pode ter certeza, você pode passar pelo vale da sombra e da morte, mas você não precisa temer nada, porque a vara e o cajado dele estará com você. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Tem uma parada muito chata que acontece lá no versículo 9, 2 Timóteo capítulo 4, por favor. Tem um negócio chato que acontece. Paulo tinha esperança que Timóteo pudesse vê-lo antes da morte. Não foi bem assim. Ele sabia que estava perto de morrer, então no versículo 9 ele diz uma coisa estranha. Ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Tipo assim, vem me visitar pelo amor de Deus, eu quero te dar um último abraço. Essa é a minha última carta, e eu quero dar o meu último abraço, porque eu sei que eu vou morrer. Mas no versículo 10 ele diz uma coisa muito chata. Ele diz assim: porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Pastor Fábio, o senhor deve entender o que eu vou dizer agora. Gente, como é ruim quando você tem um pupilo ou uma pupila e ele ou ela abandona a fé. Como é ruim quando você investe seu tempo, sua saúde emocional e espiritual para ver aquela pessoa crescer espiritualmente, em um dado momento da sua vida ela desiste do próprio chamado, desiste do próprio talento para fazer o que quer da vida, para voltar a Tessalônica, para voltar de onde veio, para voltar às suas raízes. Paulo está falando de Demas. Demas só é citado 2 vezes na Bíblia, aqui e em Colossenses. Uma coisa curiosa, porque quem é esse Demas? Colossenses, por favor. Colossenses diz uma coisa curiosa. Quando você abre em Colossenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 14, ele está do versículo 7 até o versículo 18 do capítulo 4,
falando à igreja de Colossenses quem eram os seus companheiros de fé, quem eram as pessoas que estavam firmes na rocha, quem eram aqueles que estavam ali valentes e saudando a igreja. E aí ele vai, quando chega no versículo 13, ele diz assim: dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão na Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Aí ele fala assim: vos saúdam Lucas, o médico amado, e Demas. As únicas duas vezes que Paulo cita este homem chamado Demas, uma foi dizendo: o cara está comigo, é companheiro de fé, está na obra comigo, é um cara de fé, estou apostando na vida desse camarada. Já dei a oportunidade do púlpito para pregar, ele também está cantando, está tocando na igreja, o cara está discipulando, o cara é bênção, meu irmão. E ele está te saudando aí. Vocês em Colossenses saibam que Demas anda comigo. Mas no último momento da sua vida, ao falar com Timóteo, ele diz assim: vem depressa me ver, eu estou prestes a morrer, vem como meu pupilo me dar um abraço, porque Demas me abandonou e voltou para Tessalônica. Demas desistiu do seu chamado, Demas desistiu do seu propósito, Demas desistiu daquilo pelo qual Deus entregou na mão dele. Então ele é lembrado pela gloriosa vida que viveu, e foi lembrado pelo fim da sua existência espiritual. Olhe para mim, como você deseja ser lembrado. Você deseja ser lembrado como aquele que um dia foi um grande tocador para Deus, como um dia que foi aquele grande pregador para Jesus, como um dia que aquele que evangelizava com amor. Você quer ser lembrado como aquele que não tinha medo de investir no reino? Você quer ser lembrado como aquele que fazia obra? Ou você quer ser lembrado como aquele que um dia teve tudo isso, mas desistiu de tudo? Um dia nós nos depararemos com a eternidade, e a eternidade perguntará para nós: o que você fez por mim? A beleza do aparecimento de Cristo após a sua ressurreição, quando ele ressuscita, os discípulos estão em desespero, trancafiados dentro de uma casa, e a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam trancados dentro desta casa, ninguém entrava, ninguém saía, e eles guardados dentro desta casa, escondidos e com medo, porque já fazia 3 dias que Jesus havia morrido, e ele sumiu. Acabou, não tem mais Jesus. Plum, do meio do nada, Jesus aparece no meio deles. Todo mundo pega um espanto: quem é tu, quem é tu? Quem sou eu? Jesus olha para eles, estica assim a manga da sua orla, e o texto diz: toquem aqui. Aleluia. Toca nas minhas chagas. Esse aqui foi por tua causa. Eu morri naquela cruz por vocês. Quando você passar para a eternidade, ele vai te mostrar essas chagas. E ele vai te perguntar: o que que tu fez com essa informação? O que foi que tu fez por causa dessas chagas? E sabe uma coisa que eu vou lhe dizer: não há tempo. Porque o mundo está dizendo: Jesus está voltando. A natureza, com os terremotos, com os furacões, com o caos que se instala nas regiões celestiais, está dizendo: Jesus está voltando. A impiedade, cada vez mais impiedosa, adentrando nas nossas casas, nas nossas vidas, está dizendo para a gente: Jesus está voltando. E tudo que eu venho lhe perguntar nesta noite: você ainda ama e espera esta vinda de Jesus? Porque Paulo fala que há uma coroa de justiça que aguarda aqueles que ainda amarem a sua vinda. Aqueles que ainda, como ele dissesse assim: se você ainda tem essa esperança, exalta a Deus. Se você tem ainda essa esperança, glorifica o nome dele. Porque se essa esperança bendita da vinda de Cristo é real para você, você conhecerá a coroa de justiça preparada para você. Eu quero encerrar a minha ministração nesta noite com o versículo mais lindo que eu acho neste texto, de todos os livros que
Paulo escreveu. Para mim, a parte mais linda de tudo que ele já disse está no versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olhe para cá, por favor, eu já vou encerrar. Você vai poder dizer isso um dia. Naquele grande dia, você vai poder dizer isso para Ele. Ou você vai dizer: Senhor, eu não tive tempo. Senhor, eu trabalhava tanto. Senhor, eu era tão ocupado lá na minha empresa, Senhor. Ou Senhor, eu estudei tanto, por isso não tinha tempo. Senhor, se Tu conhecesse meu casamento, minha mulher me tirava do sério, eu não tinha tempo. Senhor, meus filhos me deram muito trabalho, eu não tinha tempo. Senhor, eu não tinha tempo, eu não tive tempo. Senhor, eu queria poder fazer, mas eu não consegui fazer. Eu queria poder ter, mas não consegui ter. Eu queria estar na Tua presença, mas não pude estar. Haverá um dia em que você será questionado por este Deus. Você conseguiu combater o seu bom combate. Você vai poder dizer: acabei a minha carreira. Você vai poder bater no peito e dizer assim: eu guardei a minha fé. E se você é um destes que entende o que eu estou dizendo aqui nesta noite, ponha no seu coração uma certeza: este dia está próximo. Jesus vai voltar mesmo. E sabe o que eu vejo acontecendo no mundo? O mundo cada vez se tornando mais comunista, o mundo cada vez mais levantando a bandeira vermelha do comunismo, cada vez mais aquilo que é contrário à palavra de Deus está sendo instaurado no mundo como se fosse algo bom e maravilhoso. Mas isso é parte do que a Bíblia tem que se cumprir, porque ele fala: quando tudo isto acontecer, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Onde está esta igreja? Pastor, e o que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer? Dizer: Jesus, eu te quero na minha vida. Sabe o que você pode fazer? É dizer para Ele: Senhor, sim, eu entrego a minha vida para Ti, Senhor. Toma ela nas Tuas mãos, faz o Teu querer nela. Nós passamos uma vida inteira trabalhando para ter alguma coisa, com a esperança de deixar alguma coisa para os nossos filhos. Os nossos filhos crescem para ter alguma coisa na esperança de deixar algo para os filhos deles. E a grande verdade é que é o que mais precioso você pode deixar para alguém nessa terra é a experiência de viver em Cristo Jesus, de combater o bom combate, de guardar a fé e acabar a carreira dizendo: eu consegui. Haverá um dia que Jesus vai se apresentar para você, e nesse dia Ele quer te levar para o céu de glória. Mas Ele só vai conseguir te levar se você aqui em vida dizer: eu te quero, Jesus. Se você aqui em vida disser: Senhor, eu estou aqui para te servir, para te seguir. Um dia talvez eu rasgue o coração neste púlpito, eu abra minha alma aqui. E se vocês vão dizer assim: pô, esse cara tinha tudo para deixar esse Jesus, esse evangelho e essa igreja. Mas todas as vezes que a luta aperta, que as coisas ficam bem difíceis, Rosana, eu lembro: é por causa dele que a gente está aqui. É porque o amamos que nós abrimos mão de algumas coisas. É porque nós o servimos que nós estamos na casa dele. É por causa dele, porque um dia ele saiu do seu trono de glória, se humanizou, morreu em uma cruz, ressuscitou e disse: todos aqueles que agora quiserem chegar até a mim poderão chegar. Aleluia. E o que antes era necessário eu passar por um sacerdote judeu para que ele pudesse falar com Deus, e talvez Deus ouvir a minha oração, hoje
eu chamo Jesus, fala comigo. Jesus diz: eu estou aqui do teu lado, eu sou teu advogado, eu sou teu intercessor, eu sou aquele que deu a vida por você. Ponha-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Recebo um pão maravilhoso, Ele é, e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Escute isso. Eu li um negócio no Facebook de um pastor. Eu copiei. Abre aspas. Ele escreveu assim: fico pensando como treinar as pessoas para serem igreja, ao invés de serem frequentadores dela. Em um mundo onde ao seu redor todos só pregam prosperidade e glória, onde Deus, Jesus e tudo que foi feito na cruz é secundarizado, onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo, onde precisamos do mundo e das suas concupiscências para atrair jovens, onde temos que imitar o que um dia nos aprisionava para oferecer uma falsa liberdade às pessoas, onde as ovelhas não querem ter pastor e as que querem não encontram quem as pastoreie, onde todos querem as coisas de Deus e poucos querem servi-lo de verdade, onde ser crente é estar na moda, onde ser santo é ser careta, onde orar é um grande sacrifício, mas passar dias em retiros de brincadeiras é um prazer, onde obedecemos mais a falsos profetas do que a maior profecia de todas, a Bíblia, onde tudo é relativizado, onde sacrificar é melhor do que obedecer, onde a família não é tão importante, onde ser homossexual é legal, onde as igrejas que ensinam a palavra de Deus são chatas, ao passo que outras que vivem só de oba-oba são idolatradas, onde líderes são mais importantes do que o Espírito Santo, onde temos mais que ser babá de crente, para que eles não saiam da igreja, onde precisamos apelar para a caridade das pessoas se quisermos misericórdia, onde amamos mais os animais do que a nós mesmos, onde trocamos o amor certo pelas paixões infames, onde precisamos de cargos para poder servir, onde os que são honrados pelo chamado desprezam a obra de Deus, onde o que se tem tempo para tudo não consegue ter tempo para servir ao Senhor. E ele disse assim: eu poderia passar horas escrevendo aqui, mas fica a pergunta: como fazer verdadeiros discípulos em uma época onde todos querem tudo pronto e rápido, sem sacrifício e sem dificuldade? Como fazer discípulos quando não há pessoas que querem abrir mão de si mesmas por amor a Jesus? Depois de muito tempo, disse ele, cheguei à conclusão de que realmente Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos. Pois assim como ele mesmo disse há 2000 anos atrás, em Mateus no capítulo 24 e no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E o que eu posso dizer diante de tudo isso, e repetir ipsiliteris o que Jesus disse no versículo 13, mas o que perseverar até o fim será salvo. E aí? O que te impede de seguir Jesus?
te impede de sair do seu lugar agora e dizer: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus? Qual vai ser a desculpa que você vai ter que dar para você mesmo? Você vai dizer que não está preparado, que não chegou a hora? Jesus está aqui dizendo: vem, entrega a tua vida a Ele, porque Ele quer te salvar. E não há outro, só Ele pode fazer isso. Não há outra forma, só Ele pode fazer isso. É por isso que a gente canta. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Virtudes de mim. Misericórdia. Então de repente eu vejo as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Faça como Ele, entregue sua vida para Jesus. Talvez você esteja afastado desse evangelho, volte para Ele agora. Talvez você se sente afastado desse evangelho, volte para Ele agora. Volte para o chamado de Deus, volte para o plano de Deus, volte para o projeto de Deus. Há um plano de Deus para a sua vida e o que Ele quer é te salvar. Imagina a festa que há no céu. Vem para cá, filha. Tu mesmo, Nasa. Tu vem para cá, fica aqui do ladinho dele. Seu marido. É fruto de muitas das suas orações. É fruto das orações da Fernanda, do pastor Fábio, da Arai, de tantas pessoas que pediam: Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. E Ele continua salvando. Ele continua dizendo: eu voltarei. E Ele, antes de voltar, continua salvando, porque Ele é Deus. Senhor, nesta noite, vem cá, pastor Fábio, por favor, faça essa oração.
Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não sou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu amor e cumpra em mim meu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.